A palavra de Deus é rica em recomendações para o cuidado dos pobres. Na verdade, ela é rica em ordens para o cuidado dos pobres. Como é que devia ser tratados os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Veja, por favor, comigo o texto de Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11. Havia uma recomendação com relação ao plantio. Não plantar no 7º ano, deixar que os pobres possam comer as vinhas e os olivais. No 7º ano não era para plantar, era para deixar o terreno à disposição dos pobres e dos necessitados, tanto as vinhas quanto os olivais. Levítico 23, 22 tem outra recomendação. Essa era para todos os anos. Não colher totalmente nos cantos, não colher as espigas caídas. Quando estavam fazendo a colheita, não deviam ficar colhendo em cada cantinho, mas deviam deixar os cantos, aqueles locais mais difíceis, deviam deixar para que os pobres pudessem pegar as espigas, para que eles pudessem se alimentar. As espigas que caíssem enquanto estivessem sendo recolhidas na colheita, elas também não deviam ser pegas. Deviam deixar para os pobres, deixar para o pobre e para o estrangeiro. A Bíblia apresenta ordem para atender aos pobres. Deuteronômio 15, 11. Lá tem uma declaração assim: nunca deixará de haver pobres na terra. Ora, então, se nunca vai deixar de haver pobres, o que podemos fazer? Segue-se a essa frase: portanto, eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre em toda a tua terra. Ora, o Senhor diz assim: sempre vai haver pobre, mas você tem que livremente abrir a sua mão para atender o pobre. Se sempre vai haver pobre, você sempre vai ter que atendê-los. Tem que defender os vulneráveis, atuar por os vulneráveis. Salmo 82, versos 3 e 4. Lá tem uma outra ordem. Defendei a causa do órfão e do fraco. Protegei o direito do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado. Tirai-o da mão dos ímpios. Tem algumas maneiras de fazer isso, irmãos, de apoiar, de defender. Uma delas é a atuação política. Nós, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, cidadãos, nós devemos atuar politicamente para defender a causa dos fracos e do órfão, daqueles necessitados. Apoiar políticas públicas de justiça social, políticas públicas de renda, de distribuição de renda, de educação, de saúde e de habitação para os necessitados. Podemos fazer isso, não há mal nenhum em atuarmos politicamente nesse sentido. Pelo contrário, o Senhor diz assim: defendei a causa. Podemos defender dessa forma. Podemos defender também, irmãos, na nossa prática pessoal, ajudando na medida das nossas possibilidades, ajudando os necessitados nas suas carências, nas suas privações. Podemos fazer isso também enquanto igreja. E sempre fazemos, irmãos, enquanto igreja. O nosso órgão de assistência social, o departamento de assistência social da igreja, os mutirões, quando necessários, o mutirão de Natal. Promessa para os ajudadores, para os altruístas, para os filântropos. Aqueles que fazem filantropia, eu quero dizer filântropo, eu quero dizer filantropia. Filantropia quer dizer amigo da humanidade. É a amizade da humanidade, aquele que ama a humanidade. E quem ama a humanidade pratica a filantropia. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Promessa do Senhor Deus. Dê aos pobres e você não vai passar necessidade. Ainda Salmo 41, 1. Bem-aventurado aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor Deus dá prioridade aos vulneráveis. Havia uma doutrina, irmãos, uma doutrina do século XVIII para o século XIX, darwinismo social. O que era o darwinismo social?
Era uma réplica da teoria darwinista, da teoria da seleção natural da espécie, onde os mais fracos são sobrepujados pelos mais fortes e são eliminados, e assim vai se evoluindo enquanto espécie. Houve também uma teoria desta no aspecto social. Vou ler o texto da lição na nossa escola sabatina sobre esta teoria. Encontrar-se mesmo nos tempos mais modernos, particularmente na Inglaterra, sobre o impacto do que foi conhecido darwinismo social, muitos pensaram que não só não havia imperativo moral para ajudar os pobres, mas que fosse de fato errado fazê-lo. Em vez disso, seguindo as forças da natureza em que os fortes sobrevivem às custas dos fracos, os darwinistas sociais acreditavam que seria prejudicial para a sociedade ajudar os pobres, os doentes e os indigentes, porque se esses se multiplicassem, só enfraqueceriam o tecido social da nação. Por mais cruel que seja esse pensamento, foi resultado lógico da crença na evolução e da sua falsa narrativa. Isso é cruel, irmãos, isso não se fala mais nisso, felizmente. Mas na virada do século XVIII para o século XIX, no século XIX, ainda no século XX, a Segunda Guerra Mundial, irmãos, os fascistas, os nazistas, praticaram isso, eliminar os mais fracos, eliminar os vulneráveis. Um perigo, irmãos, um perigo. O Senhor diz que nós vamos ter sempre os fracos, sempre vamos ter os vulneráveis, e devemos então trabalhar para reduzir as suas necessidades e as suas agruras. Não podemos marginalizar os vulneráveis, irmãos. Muitas vezes temos essa tendência. Marginalizamos. Vemos alguém pedindo algum dinheiro nos faróis, nos semáforos, e marginalizamos. Já julgamos. Mais ainda, irmãos, não podemos ser racistas ou nacionalistas exacerbados, dando um valor especial para a nossa raça e para a nossa nacionalidade, em detrimento dos outros, não considerando as necessidades dos outros, não considerando os estrangeiros, os refugiados. Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, achar que existem raças superiores e que, portanto, as raças inferiores não merecem o nosso atendimento. E as raças superiores devem dominar a esses pequeninos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que a gente possa entender a dignidade das pessoas, a dignidade dos seres humanos, iguais diante de Deus, totalmente iguais diante de Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, todo, não somente os que estão bem economicamente, estão bem intelectualmente, bem empregados, bonitinhos, cheirosos, bem arrumados, mas todos. Todos inclui todos os vulneráveis. E que possamos, então, pensar dessa maneira inclusiva, que é a maneira que a Bíblia apresenta. Pensarmos em incluir, em cuidar dos pequeninos irmãos.